yo Nakolila makolo na yo Zambe monene Nakolila makolo na yo Na 21 jours oyo Nakolila makolo na yo Oyo mosungi bikamwa Nakolila makolo na yo Alleluia Zambe Nakolila makolo na yo kolo Yesu bakomana destination tolabinda ye Ta présence est dans ce lugar. Ta présence est dans ce lieu. Toi qui habites no meio du louvor. Toi qui habites au milieu de la louange. Habita no meio de adoração. Toi qui habites au milieu de l'adoration. Não temos outro Deus a quem nós podemos exaltar. Tozana nzambe mosusu te tosengeli tokumisa. Somente a você. Yo. Juremos que seguiremos os teus passos. Tojire tokolanda bapana yo. Te seguiremos. Tokolanda. Ninguém te seguiu e não chegou no destino. Mutu te alanda yo asuka na nzela. Meu Deus. Mon Dieu. Mama Shanda Resori. Le patabro Shanda la Ne Kalabakabre Sori. Ne korobori ala baba Shanda. La Bakabra Soria. Brazuri ala babo Shandelo. Yes. Alguma coisa está acontecendo aqui. Elo como coisa salemawa.
Posso sentir a sua glória nesse lugar. Je peux sentir sa gloire en ce lieu. A glória dele aqui na casa. La gloire de Dieu est dans cette maison. Levanta-te. Telema likolo. Diga a ele: te seguirei. Lobana ye na kolanda yo. Eu seguirei o teu espaço. Na kolanda makolo na yo. Seguirei a sua direção. Na kolanda direction na yo. Ninguém te segue e desviar. Mutu ti alanda yo bongwa dévier. Ninguém te seguiu e desviou. Mutu ti alanda yo a dévier. Ninguém te seguiu e caiu no buraco. Mutu ti alanda yo akwea na libulu. Deus, Deus. Ngai nalanda nalandi makolo na nani. Alléluia. Thank you, Jesus. Naluka nzamba vina ngai nakobila na makolo na yo. Naluka nzambo yo nakobila na makolo na yo. Naluka nzambo yo nakobila na makolo na yo. Naluka nzamba vina ngai nakobila na makolo na yo. Na bapasi na ngai nakobila na makolo na yo. Na minyoko na ngai nakobila na makolo na yo. Ata basundoli ngai nakobila na makolo na yo. Ata nakufeli bavote nakobila na makolo na yo. Ata nazangi bana papa nakobila na makolo na yo. Ata elike silinga ye nakobila na makolo na yo. Oh, ata makase silinga ye nakobila na makolo na yo. Nakobila na makolo na yo. Nakobila na makolo na yo. Thank you, Jesus. Mekalaba yalaba. Nakobila na makolo na yo. 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 Nakobila na mavina ngai. Nakobila na makolo na yo. Nakobila na mavina ngai. Nakobila Ela balaba sakaraba baba. nakobila na mavina ngai. Nakobila na makolo na yo. Nakobila na mavina ngai. Nakobila na makolo na yo. Nakobila na mavina ngai. Nakobila na makolo na yo. Nakobila na makolo na yo. Nakobila Obrigado, Pai. Declaramos esta tarde abençoada. Déclarons ce soir béni. Pedimos a tua presença neste lugar. Sengi présence na ona esika oyo. Fala conosco. Lobela biso Em nome de Jesus. au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Uma forte presença do Senhor neste lugar. Il y a une forte présence de Dieu en ce lieu. Pode sentar, Deus está neste lugar. Okoiko vanda nzamba za esika oyo. Pode me trazer segurança. Dois senhores. Traz também minha veia aqui. Merveille. Há uma coisa que está acontecendo aqui. Eloko moko ezosalema awa. Thank you, Jesus. Segura, mas cuidado com óculos. Isso. Tá aqui transferência descemos. Isso. Você quando está na presença de Deus tem que vir com o coração aberto.
Tango zoya na présence ya Nzambe yakana motema ya kofongwama. Deus, Nzambe, os caminhos de Deus são complicados. banzela ya Nzambe eza compliqué. Estamos a falar de quem será esta vida. Deixa. Tozoloba aki le turtika ye. Todos os cultos não são iguais. Há um culto que é determinado só para 1, 3, 4 pessoas. A kilte nyonso ekokami te, ya de kilte eza déterminé mpona bato moko songolo mibale misatu to 4. Todos aqueles que foram transformados, foram tocados num culto, num dia. E a vida dele mudou completamente. Bato nyonso bazala touché, transformé, ezala na culte moko vi na bango échangé. Deixa que esta noite, Tika butu lelo, que seja a sua noite. ezala butu na yo. Amen. Eu disse que esta noite Nalobi butu lelo, seja a sua. ezala ya yo. Que esta semana Semaine oyo, seja a sua semana de mudança. ezala semaine na yo ya changement. Eu disse ontem que essa é uma semana de decisões. Nalobaki lobi te semaine oyo eza semaine ya ba A décision. última semana será uma semana determinativa. Deuxième semaine kozala semaine A moko, última. dernière semaine Ouais. et kozala semaine moko déterminative. Décisive. Décisive. Que cada um de nós Chacun de nous deve fazer tudo o que é possível para atrair a sua parte, asala acarar a sua parte. nyonso eza possible attirer parti na ye. O melhor desses 21 dias. Le meilleur de ces 21 jours. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém. Amen. Quero continuar o ensinamento de ontem. Nalingi na continuer message ya lobi. Como provocar as intervenções divinas. Comment provoquer les interventions divines. Quem foi abençoado ontem com a palavra de ontem? Nani apambolamaki na parole ya lobi. Se você é abençoado, exprime. Quando uma mensagem mudou a tua vida, te inspirou, sempre tem que exprimir aquilo. Pelo menos uma mensagem mandou teu pastor. Pai, obrigado pela palavra de hoje. Aleluia. Amen. À chaque fois pour qu'on s'exprime ce qui mateya eza vraiment pour na yo même message eza malamu. Como provocar as intervenções divinas? Comment provoquer les interventions divines? O que se chama intervenção? C'est quoi action? Segundo o dicionário, Selon le dictionnaire, a intervenção intervention é ação de violar a soberania de um Estado não dependente. intervention eza violation, É ação action de violar de a violer soberania de um Estado não dependente. de la souveraineté D'un État d'un non État dépendant. non dépendant. Merci. Il faut maintenant répéter ça. Intervenção significa ação de violar a soberania de um Estado não dependente. Action de violer la souveraineté d'un État non indépendant. Amém. Amen. Vírgula. Virgule. Intervenção também significa a ação de expressar, Et l'incoloba peut action d'exprimer, vírgula, virgule, ato de exercer influência acte d'exercer l'influence, em determinada situação. indéterminer une situation. Repito, Na bandeli, ato ou ação de expressar, action d'exprimer, vírgula, ato de exercer influência acte d'exercer l'influence, em determinada situação, indéterminé d'une situation, na tentativa de alterar o seu resultado. dans le tentative d'altérer ton résultat. É isso que se chama
intervenção. Yango tobengi intervention. Acto de exercer influência Acte d'exprimer ou d'exercer l'influence em determinada situação, et déterminer la situation dans une situation déterminante, dans une situation déterminante na tentativa de alterar o seu resultado. dans le tentative d'altérer ton résultat. É muito importante, C'est très important. quando estamos a falar da intervenção de Deus, Tant que là sur l'intervention de Dieu, significa que estamos a falar da influência de Deus c'est-à-dire tout là sur l'influence de em determinada situação para que ele tentar resolver essa situação. en déterminant une situation où nous avons tenté de résoudre solution au problème na yo. Aleluia. Amen. O que é provocar? Nini esa provoqué. Estamos a falar, são duas palavras importantes: provocar, intervenção. Esa deux paroles, esa chaque clé provoquer intervention. Provocar significa estimular. Provoquer Estimular, stimuler, incitar alguém a fazer alguma coisa. exciter quelqu'un à faire quelque chose. Merci. Incitar alguém a fazer alguma coisa. Exciter quelqu'un à faire quelque chose. Provocar também significa desafiar, Provoquer pelinkola kisako défier, tentar, tenter, ocasionar, occasionner, ser o motivo de. être un motif de. Quando estamos a falar de provocar, Tant que solo bela estamos a falar provoquer, de estimular, solo ba stimuler, excitar alguém a fazer alguma coisa. exciter quelqu'un de faire quelque chose. E neste caso estamos a falar como é que alguém pode excitar Deus. Na kao to solo ba lolenge ko exciter nzambe. Como que alguém pode estimular a Deus para fazer alguma coisa? Ko stimuler nzambe pour faire quelque chose. Alguém pode estar calado, cruzar as mãos, Mutu akoyeko zala kako mas quando você lhe incitar, tango yo excite. isso que tu chama de provocar, Yango na solo ba provoquer. ele pode fazer qualquer coisa. Akoyeko sala n'importe Alguém quelle estava chose. calmo, Mutu azaki calme. você vai lhe incitar, Yo excité. depois ele te dá soco. Après apesi yo likofi. Amém. Amen. Significa que você lhe incitou a fazer algo. C'est-à-dire excité pour ça la iloko. É da mesma maneira, De même façon, pode provocar a Deus para que Deus venha fazer algo na tua vida. okoki ko provoquer nzambe pour aya ko sala quelque chose na vie na yo. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Amen. Esse amém é muito fraco. Amen. Posso ouvir um grande amém? Amen. Existem muitos segredos Eza na ba secret belé. que faz que alguém pode provocar a intervenção de Deus. Oui, ça la kamuto a provoqué l'intervention de Dieu. Entre tantos segredos, Entre ba secret oyo, tantos ou muitos, vários segredos, entre beaucoup de secrets, eu estou a falar em particular o segredo acerca de saber nomear o teu sacrifício. na solo bela secret oyo solo bela ko nommer sacrifice na yo. Dar um nome Ko pesa kombo ao teu sacrifício. na sacrifice na yo. Ou dando sacrifício com um objetivo. Soit ko pesa sacrifice avec un objectif. Quero continuar onde que eu parei ontem, ou onde que eu comecei, onde que também vou começar hoje. Na lingina continue sika na suka kilobi, Eu disse ontem, na loba kilobi, as grandes mudanças na Bíblia, ba grand changement na Bible, as grandes intervenções ba grande intervention dentro da Bíblia na katia Bible, foram provocadas ezalaki provoqué pelos sacrifícios com objetivo. par les sacrifices avec objectif. Vou repetir. Na répéter, As grandes mudanças e intervenções divinas ba grand changement peut ba intervention divine na Bíblia
Na Bible, de Gênesis até Apocalipse, de Genèse à Apocalypse, foram provocadas et ça là qui provoquait através de sacrifícios à travers un sacrifice com não, com objetivo. avec un objectif. Sacrifícios Sacrifice, que foram dados, oui, pesamaki, mas com objetivo. mais avec un objectif. São esses sacrifícios Et ça, un sacrifice oyo que provocaram a intervenção de Deus. et provoqua une intervention en Zambé. E quando Deus veio, trouxe ou levou mudanças de vidas. Tant que Zambé a eu mis changement de vie, Levou mudanças de situações. a mis changement de situation, A minha oração, prière nanga, que esta semana, que semaine oyo, que cada de nós chacun de nous recebe a mudança. a un changement In Jesus' name. au nom de Jésus. Vou vos mostrar alguns exemplos. Nakolak Sabino quelques exemples. Por que quero falar dessa situação? Pourquoi na zolo la situation oyo? Parece na nossa igreja. C'est comme si dans notre église, Os meus óculos. 1 de Coríntios capítulo 10. Vou 1 começar aí. Corinthiens chapitre 10. Abra a tua Bíblia. Bom apetite. Si. Eu digo bom apetite. Bon appétit. Capítulo 10, 1 Coríntios, verso 11. 1 Corinthiens 10, 11. Todas essas coisas lhes aconteceram com o exemplo e foram escritas para aviso nós, para quem já são chegados aos fins dos ciclos. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Diga amém. Amen. Todas essas coisas, a Bíblia Toutes diz, ces choses lhes aconteceram Leur sont arrivées para nos servir do quê? pour servir Como exemplo. d'exemple. Fala comigo, exemplo. d'exemple. E foram escritas para aviso nosso. Elles sont écrites pour notre instruction. Tudo que aconteceu com eles, Nyonso ekomela kibango, as mudanças, chamba changement, as intervenções les divinas, interventions divines, os sacrifícios que eles fizeram. ba sacrifice bango basalaki. Amém? Amen. É para servir para nós que chegamos neste tempo Et ça peut servir na biso na temps au présent. como modelo, Lokola modèle, como exemplo a seguir. comme exemple à suivre. E foram escritos Et ça écrit para o nosso aviso, pour na instruction na biso. para a nossa instrução. É por isso andamos a ler a Bíblia. Yango totanga ka É Bible. por isso, desde que eu estou aqui, Yango banda lelo todos os dias, tous les jours, ando me levanto aqui, tango na telemiawa, ando a abrir a minha Bíblia. na fongola ka Bible Do nanga. que aconteceu com os outros, Oye komela ki bato mususu. se nós também seguimos Soki biso pe tolandi, os mesmos resultados, le même résultat também vai chegar nas nossas vidas. et kokoma pe É por isso nosso tema é o quê? Yango thème na biso eza nini? De quem será? À qui le tour? Não estou ouvindo nada. Vamos lá? À qui le tour? O que aconteceu com eles, Oye komela ki bango. agora será a vez de quem é? Lelo ekozala tour ya nani ekomela pe nani? A quem pode acontecer? Na nani makambo ekoyi pe kokoma Quem na ye? será o próximo modelo, o exemplo que o seu filho vai seguir? Nani akozala prochain modèle exemple oyo bana ne bakoki kolanda? Que a sua geração vai seguir? Génération na ye ekoki kolanda. Eu quero que amanhã, Nalingi ete lobi que o mundo fala de ti, mokili elobela yo seja o exemplo ozala exemple da mudança da ya família. changement mpo na Que você famille, seja exemplo ozala exemple das intervenções divinas ya baintervention divine para os teus filhos. mpo na bana na yo, Que seja exemplo ozala exemple de provocações de provocation, às intervenções de Deus. les interventions de Dieu. 1 de Coríntios 15, 1 Non. Corinthiens chapitre, Romano, desculpa. Romains chapitre 15, Romano 15, verso 4. Romains 15, 4.
Posso avançar? Je peux avancer? Amém. Amen. Amém. Amen. Romano 15:4. Pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Or, tout ce Linguage qui là. a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions d'espérance. 4. Sintabe 4. Diz assim a palavra do Senhor. Essas coisas que foram registradas nas Escrituras. Foram o quê? Registradas. Levanta a tua Bíblia e fala, esse aqui é o meu registro. Tombo la Bible na yo loba o esa registre na ngai. Vocês não estão falando? Yo solo Esse bate. é o meu registro. Essas coisas foram como, Tabita? Registradas Nas Escrituras. nas Escrituras Registré dans les Écritures Do passado. do passado. du passé. Servem para nós como ensino. Serve para nós como o quê? Ensino. Ils ont Ensino. servi pour na biso comme Esta enseignement. noite. Na butu alelo. Deus vai te ensinar Samba ko enseigner yo através do que aconteceu com os outros. à travers o komela ki batu mususu. É por isso você não pode faltar a Bíblia na mão. Na yango ko iko zanga Bible na maboko te. Hoje ninguém pode faltar a Bíblia. Lelo mutako iko zanga Bible No te. teu telefone pode meter a telefone, Bíblia. usar na No Bíblia. iPad. Na iPad. Um cristão verdadeiro não pode faltar a Un Bíblia. vrai chrétien ko iko zanga Bible te. Porque é o teu registro. Pour ngana zana registre. É o teu registro. Ngana zana registre. É o meu registro. Registre na ngai. Quando você não tem, Tangu yo zana ngote. como que você será ensinado? Comment okozala enseigner? Como que você será instruído? Comment okozala instruire? Essas coisas que estamos a falar Makambo tozoloba foram registradas nas Escrituras ezalaki registré dans les Écritures para nos servir do ensino, pour servir biso d'enseignement. para que nós tenhamos a esperança. Pour biso tozala na espérance. Nunca você vai esperar algo que você não recebeu instrução. Jamais okozala na espérance et loko oyo ozweli ba instruction te. As Escrituras nos ajudam para que nós possuímos a esperança que pode acontecer. Ainda há esperança. Vai Você mentir. também pode viver a mão de Deus. Amen. Ba écriture ezo servir biso tozala na expérience ke eza na makambo moko ekomama mpona biso. Amém. Amen. Fala no teu irmão, ainda há esperança. Loba na ndeko no, il y a encore de l'espérance. Não estou ouvindo nada Il aqui. y a encore de Ele fala l'espérance. para você, Loba mpona yo. ainda há esperança. Il y a encore de Para a tua l'espérance. situação, Pour na situation ainda há yo, esperança. il y a encore de Para a tua l'espérance. mudança, Pour na changement, ainda há esperança. il y a encore de Para a nossa l'espérance. igreja, Pour na igreja ainda há biso, esperança. il y a encore de E a l'espérance. esperança vem de onde? Espérance euti wapi? Nas Escrituras. Dans les Écritures. Seguindo os exemplos Suivre les exemples. daquilo que aconteceu com os outros. Na oyo ekomelaki bato Na mosusu. vez de outras pessoas. Na tour ya bato E mosusu. de que eu comecei, de que será esta vez? Banda na bandi aki le tour. Eu acredito que a fé de muita gente cresceu. Nazondimaki kondima ya bato ebele ezokola. Você agora tem esperança que a minha vez chegará. Oza na espérance que tour na yo É mentira. ekokoma. Amen. Não, você até. Quem está a acreditar que a sua vez vai chegar? Nani azondima que tour na yo ekokoma. E essa esperança nasceu do quê? Espérance oyo eboti na nini? As escrituras que estamos a ler todos os dias. Na ba écriture tozotanga chaque jour. A mensagem que você está ouvindo todo dia. Eza na ba message oyo O toyoka chaque Deus que fez para Esther. Nzambe asalaki mpona Esther. O Deus que operou para Raquel. Oyo asali mpona Que tirou Rachel. a sua vergonha. Alongoli soni na Hoje ye. você também acreditou Lelo mpe yo ndimi. que esse Deus, Que Nzambe oyo, na sua vez, pode fazer as mesmas coisas. Na tour na yo pa kosala la Amen. même chose. Amém. Essa também é muito fraco. Amen. Amém. E a Bíblia diz, Et la Bible dit, pode ler Hebreu 13, 7. Hébreux chapitre 13 verset 7. A Bíblia nos recomenda Bible ezo recommande biso que nós ke biso seguimos o exemplo to suivre ba exemple da fé ya kondima desses homens. ya bato oyo. Diz o quê? Diz assim a palavra do Senhor.
Lembrem-se dos seus líderes. Amém. Amen. Amém. Fala no teu irmão, estamos nos lembrar deles. Loba na ndeko noto zo se souvenir Os na nossos bango. antepassados. Nos conducteurs. Aleluia. Amen. Amém. Os nossos líderes. Lembre-te. Souvenez-vous. Aham. Dos teus líderes. Vos Ouais. Que conducteurs. têm ensinado a palavra de Deus a vocês. Qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Pensem Hum. em tudo Em tudo. o bem que provém da vida deles. Amém. O bem que provém da vida deles. E procurem imitar a sua fé. Meu Deus. Procura fazer o quê? Imitar. É imitar a fé leur deles. foi. Amém. Significa tudo que eles fizeram Et nous, nyonso bango basalaki, é pela fé. c'est par la foi. Todo o sacrifício que eles deram Tous les sacrifices bango bapesaki, fizeram pela fé. basalaki par la foi. E não é só ouvir das escrituras, Et ça, koyoka na écriture, mas a Bíblia nos recomenda mais Bible les ont recommandé que biso, nós imitamos bisoto imiter, a fé dele. kondima na bango. A fé sem actos não é fé. La foi sans les actes, c'est pas la foi. A fé sem ação, La foi sans a l'action, fé sem obras, la foi sans les œuvres, não é fé. c'est pas la foi. Devemos imitar o quê? Sengeli to imiter nini? A fé deles. Kondima na O bango. que é a fé? Nini eza A kondima? fé é falar. Kondima eza koloba. A fé é agir. Kondima eza koagir. Quando você não é homem de obras, Tango yoza mutu aba œuvre te, você não tem fé. oza na kondima te. É difícil que a tua fé chegue. C'est difficile kondima no ekoma. A tua vez. Tour na yo ekoma. Diga amém. Amen. Vamos entrar nas escrituras. Toke na ba écriture. Como é que o sacrifício mudou vida de pessoas, situações graves? Comment sacrifice changeaki ba vie ya bato ba situation grave. Sacrifícios. Ba sacrifice. O primeiro exemplo, Premier exemple. aleluia, Amen. o sacrifício de Noé Sacrifice ya Noé reverteu a maldição, elongoli malédiction quebrou a maldição, et brisé malédiction mudou a situação. et changé situation. Gênesis 8, Genèse 8, verso 20 a 21. verset 20 à 21. Fala comigo, sacrifício com objetivo. Sacrifice avec objectif. Vai lá. Gênesis 8, 20 e 21. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Noé construiu um altar. Construiu o quê? Um Um altar. altar. Tomou alguns animais e aves aceitáveis a Deus e ofereceu-os. Ofereceu-os como sacrifício. Ofereceu como o quê? Sacrifícios. Fala comigo, Noé era um homem de sacrifício. Loba Noé asalaki Era moto aba homem de sacrifice. Sim. Queimando-os sobre o altar. Versículo 21. O Senhor ficou satisfeito com esse sacrifício. O Senhor ficou como? Satisfeito Satisfeito com esse Sacrifício. sacrifício. Satisfait à travers ces sacrifices. E disse E assim: diz assim: nunca mais nunca mais. voltarei a matar. Mama Xandarabacara. Aham. Nunca mais voltarei a matar, a amaldiçoar a terra. Nunca mais voltarei a amaldiçoar A terra. Fala comigo, Jamais nunca no mais. Mokili, jamais. Nunca mais. Não estou ouvindo nada aqui. Jamais. Nunca mais. Significa a terra estava amaldiçoada. Lakisi ke mokili terre ezalaki maudit. Gênesis capítulo 6. Lembra aqui quando falamos da graça. Genèse chapitre 6. Deus tomou a decisão de matar Nzambe azwaki todos décision os ya kokoma homens bato e nyonso todos os animais. ba nyama Fala nyonso. comigo, maldição. Loba malédiction. Quando Noé sai depois de livro, Tango Noé abimi après délige,
A maldição estava ainda na terra. Malédiction ezalaki na O mabele. Noé sabia Noé ayebaki que há situações que devem ser resolvidas através de um sacrifício. que eza na basituation esengeli ezala résolu par des sacrifices. Quem pode me dizer amém? Amen. Ele edificou um altar. A édifié un hôtel. A Bíblia diz, Bible lobi. pegou alguns animais, A vu quelques animaux. meteu como sacrifício a Deus. Atie bango lokola sacrifice epa E nzambe. Deus Nzambe ficou satisfeito, asepeli. gostou Asepeli. e tomou a decisão. A eu décision. Agora, qual foi o objetivo desse sacrifício? Quel était l'objectif de ces sacrifices? É tratar da maldição. Pour traiter les malédictions. Ouviu amém? Amen. Hã? Amen. Alguém está comigo aqui? Mutu moko aza na ngawa. Noé sabia que não vou viver numa terra amaldiçoada. Não Noé vai dar. ayebaki nakoki kovivre na mabele oyo eza maudit te. Noé sabia. Noé ayebaki. Papa, Mukongo na ezofinga na lingua wana. Aleluia. Amen. Noé sabia. Noé ayebaki. Uma terra amaldiçoada não vai avançar nada. Mabele oyo eza maudit Não adianta nada viver numa casa amaldiçoada. eza nango bien tovanda na ndako eza maudit. Não é bom casar uma mulher amaldiçoada. eza mabe obala mwasi oyo aza maudit. Não é bom casar com um homem amaldiçoado. obala mobali oyo aza maudit. Aleluia. Amen. Igreja, Église. a maldição é veneno. Malédiction eza poison. A maldição Malédiction é uma epidemia. eza épidémie. Agora, há família amaldiçoadas. eza na bafamille maudit. Há mulheres amaldiçoadas. eza na basi baza maudit. Você anda ver todos os homens andam te fugir. Mona mibali nyonso Pega bakima. essa aqui já basou. ozwi oyo ake Faz aquilo que está dando osali certo. oyo esimbi te. Alguma coisa que está mal. eloko moko eza mabe. Noé sabia. Noé ayebaki. Disse, o que eu vou fazer? alobi nini fo Vou nasala. fazer um sacrifício fo nasala un sacrifice ligado a um objetivo. lié avec un objectif. Noé não foi só sacrificar para sacrificar. Noé a sacrifié kaka mpona kosacrifie te. Sabia que a terra tinha problema. ayebaki ke mabele eza na Quando problème. Deus viu o sacrifício, ntango nzambe amoni sacrifice Deus disse, nzambe alobi nunca mais jamais vou amaldiçoar a terra. nakomodire mabele. Deixa que até domingo, tika ti dimanche que o teu sacrifício, ke sacrifice na yo Deus lhe agrada nzambe asepela nango e toma uma decisão. e azwa décision. Nunca mais a pobreza vai contar na tua família. Jamais pauvreté kocontinue na famille na Nunca yo. mais o solteirismo vai contar na tua casa. Jamais célibat Nunca mais o ekocontinue espírito da morte vai continuar. jamais esprit de mort Deus disse, continue. nunca vou amaldiçoar a nzambe terra. alobi jamais je Se maudirai la não terre. quiser pagar o preço, soki olingi opaye prix te aguenta a maldição. supporter malédiction. Vale a pena pagar o preço Vaut mieux payer prix para tratar da maldição. pour traiter des malédictions. Fala comigo, mudança. Loba nanga changement. As grandes mudanças na Bíblia. Le grand changement dans la Bible, Como a Bíblia diz que o que lhes aconteceu para nos servir de aviso, de ndenge exemplo. lobi oyo ekomelaki bango servir biso comme exemple. Então você conhece o estado da tua vida. oyebi état ya vie na yo, Conhece o estado da tua família. oyebi état ya famille na yo, Quem vai tratar disso? nani akotraite yango? Os outros teus irmãos não são da igreja. bandeko no misusu basambela te. Uma mamãe que vem ter comigo esta madrugada. mama moko ayaki okutana nga na ntongo ya lelo, Todos os seus irmãos, bandeko ne nyonso. aleluia, Amen. estão a ser injetado o vírus de HIV. baza kozala affecté na virus ya sida. Aleluia. Amen. Não é normal. eza normal te, Isso é a presença diabólica. eza présence diabolique. Aleluia. Amen. Ela também já tinha sonhado num sonho. Alguém lhe deu uma injeção. ye pesi alota na ndoto mutu moko apesi Quando injection. acordou, Ntango o alamuki, sangue estava saindo. makila ezobima. Isso é normal? Non. Non est normal. Mamãe, papa, montra muito aí de família aí para estou útil. Cada um sabe a sua família onde que saímos. Alguém está comigo? Amen. Aleluia. Amen. Ninguém vai fingir aqui. Mutu akobata mawa te. Temos família com problemas. toza na bafamille na baproblème. Agora, nós que temos o privilégio de ouvir a verdade, biso no tozwi privilège ya koyoka de vérité, conhecer os segredos, koyeba basecret, você pode tratar disso sozinho, okoki kotraite yango yo moko em nome da tua família, au nom de ta famille para mandar parar mpona kosilisa essa maldição. malédiction oyo.
Há famílias Eza na ba famille nunca vão prosperar na vida. jamais ba ko prospérer. Vou vous dar um exemplo da maldição dentro da família. Na opesa bino un exemple ya malédiction na kati ya famille. Há famílias não chega a 60 anos, Eza na ba famille ba koma a 60 te. até 50 não. 50 Todo te. mundo morre antes de 50. Bato nyonso bakufaka avant 50 ans. Não é assim? Non, c'est vrai. Existe família assim. Oui. Mas alguém pode quebrar essa maldição? Mais mutu moko akoki briser malédiction. Eu disse, alguém pode quebrar essa maldição. Alobi mutu moko akoki briser E essa malédiction. maldição não vai mudar só em palavras. Malédiction oyo changer kana maloba te. Não é só em jejum. Kaka na jeûne te. Jejum faz parte do sacrifício. Jeûne ezo faire part na Mas o sacrifice. sacrifício que estamos a falar Mais sacrifice oyo tozoloba. é o sacrifício material ou financeiro. Eza sacrifice matériel. Você pode jejuar, mas não é todo mundo que tem capacidade de dar dinheiro, de tirar algo material, porque o coração do homem sempre está ligado com os bens. Motema ya mutu ekangama toujours na biloko le matériel. Eza difficile même mutu azo jeûner azwa matériel à sacrifier. Segundo exemplo, Deuxième exemple, sacrifício de David sacrifice de David para mandar acabar ou cessar as pragas. pour asilisa na ba Plaie. plaie, OK. As pragas. Le plaie. Deus me diz, Nzamba lobi nanga. existem famílias que têm pragas Eza na ba famille o baza na ba plaie, ou ba que têm pota. peste. Baza na peste, maladie. Segunda de Samuel 24. De Samuel 24. David cometeu grande erro na vida dele. David a commettre grand erreur na vie na ye. Não se era para orgulho. Na ebite soki ezalaki par orgueil. Ele queria fazer censo para o povo. Yalingaki asala Recensement. recensement pour na peuple. Queria saber o número do povo. Alingaki ayeba nombre ya peuple. Quando ordenou aos seus generais oficiais para fazer esse censo, Tango a ordonné ba officier na yeba sala recensement. isso criou problema perante Deus, ficou muito chateado. Nzambe asiliki makasi. Abre 2 Samuel 24. Estou a contar a história porque não vou ler tudo. De Samuel 24 nazobeta histoire pour otanga nyonso te. A ira de Deus se acendeu porque David fez isso. Kanda nzambe telemi pona nini David E asali. Deus lhe propôs 3 pragas. Nzambe a condamné na 3 Não. plaies. Lhe fez proposta Asali ye proposition para ele escolher. po ya pona. Quero a guerra. Olingi guerre. São 3 pragas que Deus tinha lhe prometido. Eza 3 plaies nzambe a promettre. Quero que aconteça que o teu povo morre durante 3 dias com peste. Olingi peuple na yo bakufa pendant 3 jours na peste. Amém. Amen. Depois Davi começou a chorar. David abandi olela. Quando Deus fala alguma coisa, vai fazer. Tango nzambe alobi eloko ekosalema. A minha oração, Prière nanga que não cometa esse tipo de erro. o commettre genre ya erreur oyo te. Vamos ler o verso 15 a 19. Verset 15 à 19 2 Samuel de Samuel 24. 24. 15 a 19. 15 à 19. Depois vamos ler a solução 24 a 25. Après totangi solution 24 à 25. 15. Assim o Senhor mandou uma grama sobre Israel naquela manhã, e ela durou 3 dias. A praga causou a morte. A praga causou o quê? A Morte. morte Uhum. de 70.000 homens. Quantos? 70.000 homens 70.000 homens morreram. 1000 personnes mortes. de Dan a Beerseba. Quando o anjo da morte preparava-se para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se daquele mal e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. O anjo do Senhor tinha chegado perto da eira Amém. de Arauna.
Ele próprio Deus mandou matar. Nzambe moko atindi Quando baboma. viu já morrer 70.000, Ntango amoni déjà 70 000. mandou o anjo parar. O anjo não parou. Atindi ange alobi tika, ange atiki te. Disse, basta, deixa matar os moinhos. Abi obomi déjà mingi. Sabe, os anjos só executam as ordens. Ba ange bango ba exécutaka ba ordre. Quando Deus lhe mandou, Então, ele não quer Muzamba saber Tindi. o número de pessoas, de mandar só para matar. Akoluka yeba te nombre de personnes, yeba tindi kaka boma. Kia, 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 kia. Quando assustou, 70.000. 70 000. Deus disse, "Ih, para." Alobi tika ikoki. Sim. 17. Quando Davi viu o anjo que matava o povo, ele disse ao Senhor: Oh Deus, eu sou o único que pequei contra o Senhor, porque o meu povo, que me segue como rebanho, precisa pagar pelos meus erros. Para ainda ali, filha. Sabe que há erros que você está para cá, não são teus erros. Oyebi ba erreur mususu oyo ozofuta lelo eza ba Fala o teu irmão, você não é culpado, E não osa- é responsável. oza coupable te, oza responsable te. Talvez alguém da tua família que incitou a ira de Deus. Ntango mususu mutu moko afamille na yo nde atelemisaki kanda ya Nzambe. Muitos estão a morrer, são inocentes. Mingi bazokufa baza ba innocent. Muitos de nós somos bloqueados inocentes. Mingi toza bloqué ba innocent. Mas alguém que Mais provocou mutu moko isso. aprovokaki yango. Até bolobi amém. Amen. Pergunta o teu irmão, você conhece a razão dos teus problemas? Oyebi raison ya ba problème na Não, yo. lhe pergunta. Tuna ye. Conhece a fonte Oyebi source das coisas que você está a pagar hoje? ya makambo ozofuta lelo. David diz a Deus, o povo não estava sabendo o que estava a acontecer. Peuple yebaki te nini ezosalema. Mas David sabia. Mais David ayebaki. Foi dizer a Deus, eu que sou Abi culpado. Nzambe nga nde naza Eu que coupable. pequei. Ngamu na E este sumuki. rebanho, Bongo ba peuple este oyo. povo está lhes matar por quê? Peuple ozoboma bango mpona nini. Talvez o teu pai que é pecador. Ntango mosusu papa na yo nde O moto teu pai é criminoso. papa no moto azalaki Talvez é a criminel. tua mãe Peut-être maman que criou esse problema que acontece na família. a créé problème oyo ezokoma lelo na famille. Mas a minha oração, Mais prière na nga. alguém pode mandar parar isso. Mutu moko akoki kosilisa yango. Fala comigo de quem será esta vez. Loba a qui les tours. Quem pode pagar, mandar parar Nani- este peste? Nani akoki Peste kopekisa ple oyo que está peste matando a pessoa na oyo família. ezoboma bato na famille. Meu Deus. Sim, filha. Agora verso quanto? 18. 17. A última parte. Deixe que o seu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Ué. 18. Naquele dia, Gade veio a Davi e disse: Vá e construi um altar na era de Aurone. Para. Alguém veio. Quando Davi estava a orar. Ntango David azosambela. Ninguém eu pôs o samba, mandou bandar que 21 jours. Amen. Davi estava a dizer a Deus: David azoyebisa deixa Nzambe, que este castigo tika ete makambo oyo cai sobre mim Escolha e a minha daí. família. Família. Deixa o povo inocente. tika peuple O bazala próprio innocent. Deus diz ao anjo para deixar. Nzambe moko yebisi ange atika. Deus, o anjo diz: não, não se resolve assim. Ange alobi se résoudaka boye te. Só assim, vamos deixar. Kaka Não, boye eu totika. vou matar. Nga na kocontinue. Davi orou. David asambeli. Mas alguém que conhecia o Mais segredo mutu moko ayebaki Gad. basecret. Gad. vem Aí. e disse: David, Alobi David. sobe, edifica um altar. Mata édifié un hôtel. Alguém está comigo? Amém. Construa um altar. Construit un Esse hôtel. tipo de problema Bazar yaba problème oyo. não se resolve chorando. Et se résoudaka boye te. Chorando. Kolela kaka te. Não se resolve Et se résout só em jejuar, só em orar. kaka kosambela. Só em falar. Kaka koloba. Há um sacrifício que deve ser feito Il y a un sacrifice fait salement para tratar desse assunto. pour traiter ces problèmes. Alguém está me ouvindo o que eu estou falando aqui? Mutu moko azoyo Essa mensagem é para uma pessoa aqui. message eza pona mutu moko Você awa. que está chorando no teu interior, Ozolela na kati na não yo. está sabendo o que está acontecendo na família. Ozoyeba te nini ezokoma na O que está famille. acontecendo contigo? Nini ezokomela yo. Todos os teus irmãos estão embora bem. Bandeko nyonso baza Todos bien. eles nasceram, todos Banyo eles bosi baza très bien, casaram. babali. Mas a tua vez é Mais complicada. ton tour c'est compliqué. Mas esse problema não se resolve assim. Mais problème oyo esilaka boye te. Não é só jejuar. Ezaka jeune te.
Não é só explicar ao pastor Et ça, quand expliquer pasteur, alguma coisa que deve ser feita. il fait le comment que ça O altar, Papa Gabriel. bâtir un hôtel, Fala um termo, irmão. Construa um altar. construire un hôtel. 19. E Davi apressou-se. Apressou-se. Tá vendo? Quando você logo ouve a mensagem de Deus, faz o quê? Apressa. Tant que qui message en Zambie, il faut ça déjà pressé. Vai lá provocar uma intervenção. Qui n'est que provoquer une intervention. Significa para Davi, e a solução que ele esperava já apareceu. Ça dit pour David a une solution avant d'aller causer les monani. Apressou a fazer o quê? Em fazer o que o Senhor lhe ordenou. Quem mandou Gad é o Senhor. Nani atini garde des Zambie. Para dizer a David Pour aider David como tratar da situação. comment traiter ces Mas quem situations. mandou matar a pessoa? Ele próprio Nani Deus. atini ba boma yemo kon Zambie. Verso 24, 25. 24. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Mas o rei disse a Araúna: não quero nada disto de graça. Quero comprar, pois não desejo oferecer ao Senhor, o meu Deus, sacrifício daquilo que não me custou nada. Não oferecerei ao meu Deus Na offrir na Nzambe nangate sacrifícios sacrifice que não me custou nada. qui ne coûte O rien. que é o sacrifício? Nini eza sacrifice? É algo que te custa. C'est loko ezocoûte yo. Até bolobi amém. Amém. Fala o teu irmão, sacrifício Sacrifice é algo que te custa. eza eloko ezocoûte yo. Não se dá a Deus qualquer sacrifício. Bapesaka Nzambe n'importe quel Muitos de sacrifice. nós andamos enganar Mingi na biso ou nos enganar a nós mesmos. to se trompaka biso moko. Você mete 1000 kwanza, Otie 1000 kwanza, 500 kwanza no envelope, 500 em kwanza na nome de envelope sacrifício. au nom des sacrifices. Essas brincadeiras devem parar. Parce que foi si là. Ninguém vai entrar numa mudança grande sem saber a noção de sacrifício na vida. Mututa ko iko kota na changement ya monene sans notion ya sacrifice. Sem saber isso. Sans koyeba yango. Sim, filha. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 pedas de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu ofertas queimadas e sacrifício de paz. E o Senhor ouviu suas orações e a praga Ué. que destruía Israel Veja o quê? cessou. Cessou. Amém. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Toda praga Ba plenion so. que está destruindo a tua vida, Ou ils ont que détruit está famille. destruindo a tua família, Ils ont détruit famille. cessa. Et si là. Termina. Et si là. Não estou ouvindo amém aqui. Amen. Fala comigo, é possível Le bas c'est possible. que uma praga cessar, Que plemo ko si là. uma praga acabar na tua família, Plemo ko si là na famille. acabar na tua vida. Et si là na vie na Fala yo. comigo, é possível Le bas c'est e possible. pode se fazer. Et c'est faisable. Nazoteya nani na Isabel na ibisa govanda kote ni kromo swezali. Será que estou pregar alguém esta noite? Est-ce que nazotea mutu na butu? Amen. Amen. Será que a praga saiu quando David orou? Est-ce que ple esili tango David asambeli? Estou perguntando a vocês. Nazotuna. O espírito da morte foi quando David orou? Esprit de mort elongwe tango David Acabou asambeli. assim? Esili O comment? que ele fez? Asali nini? Alguém lhe pregou. Mutu moko ateye. Profeta lhe deu orientação. Un prophète a pêché Vai lá orientation. construir altar. Kende construit un hôtel. Faz alguma coisa, David. Fait quelque chose David. Senão o povo alheio vai acabar. Sinon peuple angani bakosila. As mulheres alheias. Basi ya bato. Os homens alheios. Mibali ya bato. Os filhos de alheios. Bana bato. Vão acabar assim. Bakosila boy. David correu. David akimi. Quando foi lá, Tango akei. pessoa ele disse que não, tira isso de favor para sacrificar. Bato albi longola oya ofele o sacrifice. David disse não, o sacrifício é alguma coisa que tem que te custar. David alobi non, sacrifice pesa eloko moko ezocoûter. Eu não posso oferecer a Deus Nakoki te ko offrir pa Nzambe. sacrifício que não me custou nada. Sacrifice ezocoûter nge eloko Senão te. não vai se resolver esse problema. Sinon eko résoudre problème te. Quando comprou bois, Tango asombi ban meme.
boyi Bangombe sacrifico a sacrifié. logo Deus gostou disso. Nzambe a sepeli. E a praga Et plaie. que estava a destruir o povo Bebandeko détruire peuple. cessou. Et sili. Esse espírito da morte na tua família pode acabar. Esprit de mort na famille ko iko sila. Esse espírito de divórcios. Esprit de divorce. Sempre casa um divórcio. Obali Faz bofagwani. aquilo. Não é bom. Eza malamu Alguém te. tem que se levantar seu sacrifício. Mutu moko fa telema na A dizer a Deus, acaba aqui essa situação. aloba nzambe silisa na situation oyo. Nazoteya bino, Estou a vos pregar. nazoloba nini? O que é que eu estou a dizer? Les grands changements dans la Bible. As mudanças na Bíblia Esalama na nzela nini? aconteceu através de sacrifício, Sacrifício avec objectif. com um objetivo. Bal eza na maboko na yo. A bola está na tua mão. Soki okokontinue boye, Se vais continuar ya assim, kolela kaka mikolo nyonso. de chorar todos os dias, Bambula ezosila. os anos estão a Kaka passar, problème moko ekontinuaka. só o mesmo Vou problema viver com a mesma continua. situação. Você vive a Bino mesma nyonso mutu situação. abala aza te. Todos vocês, ninguém Sempre casou. anda vos engravidar. Sempre yaka tovanda. Assim não dá. Eko simba te Você boye. pode mudar a história da tua família. Oko iko changer histoire ya Mas famille. alguém tem que pagar o preço. Mais mutu moko fa payer prix. Até bolobi amém. Mesmo que não Ah, dizerem amém. amém. Olingi obanda kolela ndenge mama no alelaka. Queres começar a chorar como a tua mãe chora? Olingi kolela ndenge papa no alelaka bapasi. Quem chorar como o teu Mas pai problema- chora, sofrimento e E eu problemas. olingi repetir a Você história. também Não. quer repetir a história? Mama papa zala mayele. Seja inteligente. Na 21 jours. Nesses 21 dias, Ekosuka boite. não vai findar Il assim. faut osala quelque chose. Tens que fazer alguma coisa Ou il faut ningisa trona nzambe. que tem que mexer o trono de Deus Pour résoudre o problema familiar. para que resolva o problema da tua família. A pessoa aqui Eza na bato awa. ou tem que mexer esse dinheiro que tem projeto. Il faut oningisa mbongo wana ozobomba mpona projet. Tem que mexer a tua conta Oningisa compte na yo. para fazer algo a Deus Faire quelque chose à Dieu. e tudo vai mudar. Et nyonso eko changer. Nasambeli nzamba batata na ngai. Eu oro a Deus dos meus pais Situação a família não continue boite. que a situação da tua família não continue Tito assim. como dimanche. Até chegarmos domingo, Eloko não se détruit bino. tudo que vos destruiu, Esuka awa. que pare aqui. Nalobi na 21 jours oyo. Eu disse nesses 21 dias, Estou mandando parar toda praga diabólica. So arrêtez ba plaie nyonso diabolique. In Jesus name. Au nom de Jésus. Para aqui. Esila wa. Cessa na tua vida. Esila na vida Você yo. vai casar. Yoko bala. Você vai prosperar. Oko prosperer. Você vai avançar. Oko avancer. Pesanga amena bien. amém. Yakawa mama. Tombola maboko. Loba nanga esilaka. Diga que acaba. Loba nanga esilaka. Diga que acaba. Ekendaka eternel te. Isso não é eterno. Problema ekobanda lelo. O problema pode começar Na hoje, mutu moko akokata yango. mas alguém pode parar com ele. Amen. Nazolakisa bino bato bamema changement. Eu estou a mostrar-vos as pessoas que levaram a Na nzela ya mudança. nini? Através de quê? Ya Dos basacrifício. sacrifícios. Nasambeli. É o ouro. Ple nyonso. Toda a praga Oyo ezolelisa yo. que está a fazer te Oyo chorar, ozonote na bandeko na que yo. estás a notar nas Na suas vida irmãs, eu. na tua vida. Na kilta lelo No culto de hoje, esuki awa. terminou. Betela Yesu maboko makasi. Aplausos ao Amém. Senhor. Nasambeli. É ouro. Liwa wana bokufelaka bino nyonso na yo A ekosimba morte te. na qual todos vocês Amen. morrem, a ti não vai dar Oyo certo. ebomi bandeko na yo. O que matou os seus Soki irmãos, bakufa na sida. Se morrer Soki após bakufa sida. na mukongo pasi. se é contra de Kaka maladi coluna, moko wana bino nyonso. a mesma Na doença buto lelo na todos. tela A lokola noite de Deus eu me profeta. levanto como Esuka profeta. awa. Que pare aqui. Nalobi esuka Eu awa. disse que para. Na bana na yo te. Dos seus Na filhos bandeko não, na yo dos te. seus familiares Na não. vi na yo te. Na tua vida não. Amen. Na bino ndenge bofandi Esse vosso vanda. amém estão sentados, Je m'en fiquem fous. assim. Pouco me importo. Kola yo vanda lokola
libanga kinchuka na kompana Você kayote. senta como uma Ata pedra. profeta azobimisa makambo yoka Mesmo que o kovanda. profeta está fazendo Na aí as tele coisas. milokola Eu profeta. me levanto como Na koti na profeta. famille na yo. Eu entro na tua Eloko família. ezo détruire O que bino. está vos destruindo. Eloko efrene bino. O que vos travou. Nga pe na arrêter Eu yango. também estou Nga parando. pe na kangi Eu disse yango. que eu também Nga amava. pe na détruire yango. Eu também o destruo. Au nom Em nome de de Jesus. Na peso 2 minutes banda oyo banzambe esuka awa. Eu dou-te 2 minutos. Diga a Deus Oyo que namonaka na mama na nga o na que eu tenho papa visto na minha mãe e na no meu bandeko pai, na nga. nos meus Mutu irmãos. asomba mutu kaza te. E ninguém Mutu comprou atonga carro, ndako aza te. ninguém construiu Mutu uma avoyage casa, aza te. ninguém viajou. Na ekata na E awa. pare aqui. Sambela muke sambela toke. Ora Leba pouco. kuto ayaka yagaraba. Ebo sandala babrodoria. Oye te esuka awa. Ekoto brodia la baba baba baba. Yakobota na ndako. E paraba yakatagale. Nanga te. Não. Ifoba sente yo ava obala. Tem que ter engravidado de Não, casar. é açúcar. Aqui não, que para. Tala ndengo ososambela. Olha como é que oras. Loba na bana na nga te. Diga nos meus filhos não. Makambo nga nalekisa. O que me passou Oyo nga comigo. namoni. O que eu vi. Ah, na arrete yango Eu awa. paro aqui. Mata kondeko na nga mata. Soube bem amado. E babo sarabaya. Lala baba ya reso. Ekoto podia la Eko continue na nga te. Vai Amen. continuar comigo. Malédiction wana na arrete yango. Aquela maldição eu paro. Ezala brise. Que seja quebrado. Peste wana. Aquela bestia. Praga wana. Aquela praga. Oyo ezolanda bato na Que está a famille. seguir as pessoas na Ah, família. naboyi yango naboyi. Ah, eu nego, Sambela nego. naboyi yango beta Ora, naboyi. eu nego, Rekapori nego. naboyi naboyi. Eu nego, Eloso nego. padia la nanga te nanga te. Ongela bango moko. Esonge na mutu aluka yango. Retour à l'expéditeur. Yakalaba yareba. Retour à l'expéditeur. Mekalaba le Oyo papa nanga salite ngana kosala. Mekalaba yaraba. Oyo bandeko nanga basalite ngana kosala. Oyerele boss. Azobanda histoire na sika. Ragandara. Nazofongola page ya sika. Yes sir. Esika bomati te nazomanda. Naza solution. Esika bakangi nga Naza nazofongola. na solution. Ekopodi Eza bandeko na nga. Naza solution. Mpona problème oyo. Esse problema. nazogene pamba te. estou a jejuar em vão. naboyi kolia pamba te. Eu não vou comer em vão. nazosala sacrifice Eu pamba estou em sacrificador. naye na solution. Eu vim com a solução. Wapi yo lobanga te Onde estás? nazobanda. Fala, diga que eu vou Nazobanda começar. makambo oyo. Eu vou começar com isso. Nazobanda makambo ya Eu vou mapangu. começar com as coisas do Nazobanda quintal. makambo ya mituka. O que tem a ver com o Nazobanda carro. makambo ya Eu mabota. vou começar no que tem a ver Nazobanda com os makambo ya filhos. mabala. Eu vou começar com o Nazobanda casamento. makambo nano ebanda Eu vou te. começar com as coisas que nunca Nazokwangisa comecei. Goliath. Eu estou a fazer cair Golias. Nazokwashine. Eu estou a arrancar. Nazoprise bahotel. Estou aqui para todos os altares. Ezokatiana. Tudo está sendo quebrado. Ezokatiana. As correntes estão se Nazobimisa quebrando. bino na prison. Estamos fazendo sair da Naye na cadeia. 21. Eu vim nos 21. Eza dernière semaine. Hoje é a última semana. Bolinga te. Como não? Tem que acabar. Ezobima. Vamos sair. Ezosila. Vai acabar. Ezosila. Está acabando. Orabaya. Esila. Que acaba. Sandeleke maladi wana esila. Aquela doença que acaba. bapasi wana esila. O sofrimento acaba. mpona nini mpo bala efoni okwama. Por que para casar mpona tem nini que mpo sofrer? avansa ifoni okwama. Para que você alcance tem que sofrer. Esila. Que acaba. C'est mon tour, c'est mon tour, c'est mon tour. É a minha vez. Nazokota na tour na Eu vou nga. entrar na minha Soki vez. batu bakota te. Se as pessoas não entrarem, eu vou começar a entrar. Nazofongola. Eu vou abrir. Bino nyonso bolanda na Todos nsima. vocês me seguem. Tozokota. Vamos entrar. Tozokota. Vamos entrar. Tozokota. Vamos entrar. Lekopodi arakatagade. Ebro sagada. In Lesopodia. Jesus name. Amen. Fanda. Senta. Ninguém trouxe uma grande mudança sem sacrifício. Mutu te amemi changement monene sans sacrifice. Ninguém provocou intervenção divina sem sacrifício. Mutu te a provoqué intervention divine sans sacrifice. Hebreu 11:4.
Hébreux 11, 4. O sacrifício fala mais alto. Sacrifice et lobaka makasi koleka. Hebreu 11, 4. Hébreux chapitre 11, verset 4. A história está em Gênesis 4, 1 a 5. Histoire est dans la Genèse 4, 1 à 5. Mas eu quero ler Hebreu. Naninatanga Hébreu. Ali que fizeram o resumo Kunande basali résumé. da vida do Abel Il y a vie, il y a Abel e Caim. et Caïn. E eu quero Abel da família aqui. Nalingi Abel moko ya famille awa. Eu quero que você seja o Abel da tua família. Nalingi osala Abel ya famille na O yo. Abel dessa igreja. Abel ya église oyo. Pessoa que dá sacrifício, que fala. Seja que você morreu, o teu sacrifício continuará a falar ao favor dos teus filhos. Muto akopesa sacrifice même okufi ozate sacrifice ezoloba pona bana na yo. Amém, wanelemba. Amém. E ana bato akufa me família teka yango. A pessoa que morreu, mas vendeu a família. Ti lelo bato bazosupa. Até hoje as pessoas Me morrem. yakufa na ele. Mas antes já está morto. Ndenge moko pe. Da mesma Abraham forma. akufa. Abraão morreu. Me ba sacrifício na ele. Mas o seu Ti lelo sacrifício baka. até hoje Yango fala. Israel ezali. Assim é que é Israel. Yango Israel Por isso que Israel está a viver. bakoko na bango basala makambo. Loba nanga basala Os makambo. seus antepassados fizeram Basala coisas. ba sacrifício na Satan te. Fizeram sacrifício não no Satanás, Epa ya Nzambe. mas a Deus. Me ya noko na yo. Mas do teu Ya bakoko na yo. dos teus Basala antepassados. sacrifício pa Satan. Fizeram sacrifício ao Yango Satanás. família nyonso etekama. Essa é a razão que toda a família foi vendida. Bakufa. Estão mortos, Bebino bofuta pri. mas vocês pagam o preço. Yok okay. Bato balia manga. Bato mususu ngai. As pessoas que comeram a manga são outras pessoas, mas eu estou a sentir a náusea da manga. Ok. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Ué. Diz assim a palavra do Senhor. Foi pela fé, Foi pela fé. que Abel apresentou um sacrifício superior de Caim. Que Abel apresentou sacrifício como superiores. Supérieur. Até tozamba na mama moko. Mesmo que são da Até mesma toza mãe, igreja moko. mesmo que somos da mesma igreja, Ba sacrifício é que sanaka. os sacrifícios são diferentes. Na yoki amenite. Eu não ouvi o teu amém. Loba nanga na kolanda yaya te. Diga, não vou seguir a Na mãe. kolanda leki nanga te. Não vou seguir a minha Na irmã, kolanda não. mama nanga Não te. vou seguir a minha Até mãe. naza mwana muke. Mesmo que eu sou Na criança, kosala sacrifício leki yaya. eu posso fazer sacrifício mais que a mãe, Botanga. mais que o pai que me nasceu. Amém. Nazote ya nani? Estou a pregar quem? Timóteo tá ouvir. Amém. Papa makamweka. Eza makambo ba yaya te. Não tem a ver Ba com yaya mano. musumu to etoboka ekota anzinji. Outras mãos na Papa na yo cabeça mutu não está mal. etoboka. A cabeça do teu pai está mal. Mama no mutu ebeta. A cabeça da tua mãe está mal. Mama mashaka mdabraso. Ei. Obrigado, Amém. obrigado. Na sambeli. É ouro. Na butu lelo sala diferença. Na noite de Deus que marca a diferença. Olha basta. Que diga basta. É demais. Eleki. Merci papa, merci. Por que a história tem que continuar assim? Pourquoi l'histoire continue boye? Deus sacrifício o quê? Superior Ah. de Caim. De caiu seu irmão mais velho. Sacrifice supérieur que Caïn et Anaï. Aham. Deus aceitou Abel. Deus aceitou o quê? Abel. De que você vai dar o teu sacrifício. Et donc on peut ça Que sacrifice. Deus te aceita. Que Deus aceita a tua vida. Deus aceita a tua família. Deus aceita o teu casamento. Deus aceita os teus filhos. Acceptez banana yo. Amen. Supériorité de Fala o teu irmão. Deus aceita homens e mulheres de sacrifício. Lobana nekono nzambe acceptaka basi na mibali ya sacrifice. Amém. Nazote mutu moko. Estou a pregar Nazana alguém. besoin mbongo ya mutu awa te. Eu não preciso do Nana dinheiro besoin de bichu ya ninguém. mutu te. Não preciso da joia de Nazolakisi ninguém. lokola papa. Eu estou a mostrar-vos como Makambo pai eshanjaka ba vie ya bato. as coisas que mudam a vida das pessoas. Nunca serei feliz Jamais na kosepela. de ver o povo que não muda. Namonaka peuple oyo ezo changer. Sou um pastor infeliz. Naza pasteur malheureux. Eu quero povo que está mudando. Nalingi peuple oyo ezo changer. Povo abençoado. Peuple Que béni. casa com facilidade. Que parle avec Que estão facilité. estudando com facilidade. Étude avec Que são facilité. milionários. Ils sont de Esse é o millionnaires. trabalho de um pastor. C'est ça le travail d'un pasteur.
toutes les années kaka ndenge na yebela yo. Vais vir aqui todos os anos do jeito que eu te conheci. Kaka na couleur bilamba wana. Sou mesmo com a mesma Kaka na roupa. via kofutela. Com a mesma... Kaka, com a- não, Não, este ano não. Eu disse esse ano não. Buloyote. Alguma coisa tem que acontecer. Amen, papa. Fala comigo, esse ano não. Te. Ué, mano. Embora Abel esteja morto. Embora que Abel esteja morto. Même Abel était mort. Há muito tempo. Há muito tempo. Por meio da sua oferta. Por meio da sua oferta. Ainda fala até hoje. Ainda fala até hoje. Malgré Yakufa, mais sacrifice naye. Fala o sacrifício fala. Sacrifice le baka. Geração em De geração. génération en O génération. teu sacrifício de hoje Sacrifice dans pode les falar daqui 100 anos. Pode continuar a gritar para os teus filhos, para a sua família. Posso morrer, mas o sacrifício de 21 dias vai falar prosperidade, vai falar praga cessou. Quem grita comigo sacrifício fala. Nani aganga nanga sacrifice. Mesmo que você morreu, Atayo kufi. ao grito, a voz do teu sacrifício mais vivo, Voix ya sacrifice na os yo. teus filhos vão encontrar. Bana no bakokutango. Ninguém vai morrer aqui prematuramente. Moto akokufa te prématurément. Omoni ndenge nazoteya bino nalobaka na bino Eu falo com vocês. bana oyo bakotikala awa Esses filhos que vão ficar apres aqui, génération na biso depois da nossa geração, bakobunda te não vão lutar. nga nazogene Eu estou a po jejuar bango lobi bayakogene te para que eles amanhã não jejuam. bakotia maboko babeli Vão impor bazobika as mãos, automatique isto é, que vão se bana curar na yo da na bakoko na yo Teus filhos e teus netos bakokuta fondation ya vão sacrifício encontrar o acesso de bakolobaka sacrifício. na shere oyo Vão falar nesta koko na altar. biso kazinga Nosso avô Kazinga, asalaka na shere ele oyo fez Deus. ajenaka na shere oyo Jejuou nesse altar. totelemi na nzambe na Ele ye levantamos do seu yamba pai. miracle Receba o milagre. ezosalema E vai acontecer. yebisa voisin no ndima sacrifice lelo Diga ao teu vizinho, aceita o sacrifício hoje. po bana na biso Para que os nossos po filhos, bakoko na para que biso os nossos netos lobi babunda te amanhã não po lutem. eza na basacrifice Há sacrifícios bato moko baboya kolia fufu que uma pessoa negada com pendant fuz 21 jours durante 21 dias. batia fondement Puseram ao po bana acesso na biso baniokoma para que os te nossos filhos não sejam castigados. tala voisin no yebise mama zala sérieuse Olha o teu Frère, vizinho, diga, mano, Zala irmão, seria numa seja sacrifício. sério no que tem a ver com você anda sacrifício. brincar muito Yo zo sakana mi. tá levar vida na légèreté Ozo ma vie na légèreté. ora parece tão temporar Sambela lokwa bazo tindi não ko na sabe a makasi. responsabilidade Oyebi responsabilité te. que você tem. Yo zanango. A vida dos outros Vie ya bato está mosusu. dependendo do teu Ezo sacrifício. dépendre na sacrifice na yo. Abel morreu, Abel akufi, mas o sacrifício não morre. mais sacrifice ekufaka te. Fala no teu irmão, eu vou morrer um dia, Lobanga kokufa un jour. mas o sacrifício Mais sacrifice sempre vai continuar a gritar. toujours eko continuer ko Vai falar ekoloba perante a Deus devant Nzambe até hoje. ti lelo. Nani só compreende o mistério do sacrifício. Quem está a compreender o mistério do sacrifício, Lobananga la force de sacrifício. diga a força de um sacrifício, Lobananga impacta o sacrifício. impacto do sacrifício. Você só quer começar O pesa nzambe 50 mil ozomona onde lola. para você dar 50 mil a Deus, estás a ver tipo um céu. O pesa nzambe 1 million de kwanza. Para dar a Deus 1 milhão de kwanza. Esse é problema. É um problema. Por longo la moi bijou a 100 Para dollars. que tira uma pequena joia de $100. Oyo soma só que 50 Que você dollars. comprou $50. É problema. É um problema. Na sana E vai dizer, não tenho Você não tá no nada. puta. Não, você é mentiroso. Yo zana yo kote. Você não tem nada. Ninguém vai me dizer domingo que não tem nada a dar a Deus. Moto te akoloba nanga sana eloko ta kopia O Nzambe. próximo domingo será o domingo, coloca a cabeça e faz o quê? Dimanche prochain Para za cortar. tia moto bakata.
soki niongwa lupango tikala ngobisa mama mko lupango na kufuta après. Se for a dívida, na makambo oyo. a dívida de casa, diga na dona de casa, aguarda ainda, vou pagar depois, vou tratar ainda o que tem a ver com sacrifício. bana kasa na ke kolona yango. Se é propina das crianças, fala a tua Zamba kotala propina. makambo bana nanga. Deus depois vai ver o que tem a ver com os meus filhos. Sacrifice elobaka. O sacrifício Na fala, mutu moko il faut payer prix. mas alguém tem que pagar o preço. Yango mona tato zo na église. Estamos a vir na igreja. Timote via batezo changer. A vida das pessoas não está a Tant mudar. que to changer ko pesa tek. Enquanto não mudamos a nossa maneira de dar, Semence. semente Ya minene na zoro makambo mikia grandes. mikete. Eu não estou a dizer pequenas coisas. Tango mono za na problème. Quando tu vês que tens problema, Lukaka toujours semence ni na ko pesa pona likambo. procura sempre uma semente para dar que tem a ver com o teu problema. Ozoli ngo voyager semence ni so pesi. Queres viajar? Qual é a semente que O já no ya tens? voyage. Em nome da Yo viagem. mutozolo kalibala. Você que está por causa do Acho pesi casamento. semence ni Qual é a semente que O tens? no ya libala ozolo. Em nome do casamento que procuras. C'est ça le problème. Este é o nosso problema. Otiaka semence ni Qual é a semente que pona un depositas grand ministère. para um grande Pose ministério? un homme d'impact. Para que sejas um homem de impacto. Nazo partager na témoignage na ngai. Estou a partilhar-vos o vosso meu Ye testemunho. bitango nazalaki. A minha mulher sabe quando eu estava na igreja. Nazaki mutu te. Eu não era ninguém. Nazaka tala muke. Era Tala bem mutu pequenininho e a cabeça bem grande. Mas eu sabia que eu vou ser um pregador internacional. Timóteo, eu sabia. É por isso até meu pai não está me entendendo. Yango papa na ngazo O comprendre. problema é semente Problème eza que semence. entrou na vida de Oyo alguém. koti na via mutu. Essa makambo koluka mbongo te, essa makambo ya impact. Não tem a ver com a procura do dinheiro, mas sim com o impacto. Quando eu dava minhas casosas, na tango ana sobe na lala na permanência. Oyo kinga. Naquele tempo que eu dava minhas gasosas, dormia na permanência. Na sola na ndao kwa mama diaconese. Dormia na casa da mamãe Na diaconesa. Luanda. Num Mais Luando. na soluka mbongo de casosa. Mas eu procurava somente dinheiro de 2 gasosas. Fona tia papa dayo ba me na mosi na. Para dar ao papai da eu que beba com sua Tina so mulher. tia na ipsa nzambe ngolu na bango elata ngai. Quando eu metia, dizia a Deus que a graça deles me Simba acompanha. tendenge nini de kuna Como é que não vai dar certo, bem Jeune amado? garçon sans travail. Um jovem sem trabalho. Mais na yaka na de casosa chaque jour aquilo. Mas eu trazia 2 gasosas Não, todos os na dias. do escola, culto. pardon. Na escola. Chaque jour na yaka na. Todos os dias eu trazia. Batali ngai Olharam para mim. papa dayo kitisi maya miss. Papai da eu lagrimou. Musuabi. Um dia ele Samba disse: komema na musika. Deus vai te levar distante. Ekota, eu na voisine ekota. Aquilo entrou. Etikala. Ficou. Yope. Você também. Lelo za eloko te awa. Hoje você não é nada aqui. Mataba avion kwenda tuka. Vais começar a subir aviões ida e volta. Yambango luana. Receba esta graça. Amen na ele. Barabi Esta yambango está muito luana. graça. Receba esta mente. Lelo tozoboya ba voyage. Ou estamos a negar viagens. Ngosi nanga yelinga o papa. A minha mulher disse: pai, Alobi na kende su na Egypte. disseram para mim, mas no Egito. O voyage mutoza nanga ya Thailand. Ah, tem outra Me viagem. falei da déjà, Tailândia. não, meu Duas PC. viagens. Que tá Tala lá. hospital munene wana. Aquele todo hospital. Batu bazai belek. Há muita gente. Mais ba voyage ngo ya kondire kaka ya ko ya ka côté anglais na côté français. Mas as viagens só vêm porque Essa não, porque makambo anglais tem na inglês ou francês. francês. Ba Não tem nada a ver. semança ya batu elobaka. A semente das pessoas fala. Ba sacrifice. Sacrifícios. Ata lelo te. Mesmo que não for hoje. Ekotia makelele na désordre. Vai pôr barulho em Na desordem. kati ya ba collègue yo kaka mutu No bapona. meio dos colegas você será Loba sempre nanga escolhido. sacrifice elobaka. Diga, sacrifício fala. Yango nazosa ba jeune na ngai. Eu estou a dizer aos meus jovens, Nasa papa. eu sou pai. Na kosunga. Eu vou ajudar. Nakoede bino. Eu vou ajudar-vos. Mais é kitoko te. Mas não é Só que bino bonito. vai ko provoquer te. Se vocês não estão a vir provocar, Problème est montante, Dieu regarde le cœur. o problema não é a quantia, mas sim Deus olha o coração. Hein? Problème não é o que? Montante. É o que? Motema. Coração. Atitude. Attitude. Que de puxar, atrair a graça de alguém. Olingo zo angolo amutu. Existe segredo na vida. Il y a des secrets dans la vie. Não se recebe em vão. Bazwaka ya pamba te. Entre Jacob e Esaú, quem era o mais amado do pai? Entre Jacob et Esaü, qui était le plus aimé des pères? Esaú.
Esau. Como que você ama o teu filho, quer lhe abençoar, está lhe dar condição para ir procurar ainda uma oferta? Comment olingaka mwana na yo ngo pambola ozo pese condition aya na offrande. Porque a Bíblia diz: se dá aquele que tem. Pour Bible oyiba pesa kana oya sana. Só coisa não gosta que tu vai botar na ndambo za kanango. Se você não tem, vão te receber até a metade que você já tem. Bofungwa ma igreja. Abrem-se, igreja. Bana nanga bofungwa ma bofungwa Meus na filhos, maboko. abrem-se, abrem a Bofungwa vossa mitema. mão. Abrem o coração. Nzambe a changer ba vida bino. Que Deus muda as vossas vidas. Tozana besoin de kosenga kawa te. Nós não precisamos vir pedir Vocês já aqui. leram na Bíblia alguém que construiu sozinho por Deus So tangi na Bible mutu atongi um sinagogue, templo. temple. Ye moko na konte na ye. Ele sozinho Na na mikolo conta na dele. biso peso salama. Nos nossos dias também está a E ana batu acontecer. ba osalango. Há pessoas que estão a Ton fazer. tour viendra. A tua vez também chegará. Yoko tongela Você nzambe. vai construir para Deus. Ton tour viendra. A tua vez Tala chegará. musuba otalanga. Olha, os outros só estão a olhar para mim. Tindengo vandu wana kutozondi mate. Você até como está sentado De em quem casa. será esta vez? Yango nazo former bana na ngai. Eu estou a formar os Na meus mikolo filhos. koya na yebi ke. Nos dias vindouros não sei. Eu não vou lutar. Nakobunda te. Não vou lutar. Nakolia bien. Soki na ye pa tabita na zui. Soki Vou na ke pa comer futi bem na se eu vou zui. na Tabita, vou Na comer ye na na Fruta e vou Valerbi na zui. vir. Na casa do irmão Na Levi ke vou pa ya comer. Joana na zui. Na casa da Joana Na vou ye pa comer. Shadrach na zui. Na casa do Shadrach vou Levi comer. Shadrach. Nzambe na ngai. Meu Deus, Ngolu na vi na ngai lata. a graça da minha vida que revista-te. Elongola. Que tira Eloko nyonso ezolelisa. o que está a te fazer chorar. Mbula oyo komona changement. Este ano verás a mudança. Oko récupérer na ba dimension na no. Vai recuperar numas dimensões que você nunca viu. Amen. Siko betela isso. Será que você pode aplaudir para Deus? Ah. 20. Nakati erekoki. Lobby. Chegou a hora. Est-ce que na tei moto? Será que eu preguei Soki alguém? na bando voyager omoni na kei. Se eu começar a viajar, vai me Assim ver na que fui. bolsa ni er. Eu já esqueci. Nani apambola makamna olo balelo. Quem foi abençoado? Saludu na yo ekoki koloba. O teu saldo, pelo menos, pode falar. Era ba tumso lo. Tomona ke loko tokopesa paite. Problème eza eloko te, problème eza action. Há pessoas que dizem, pá, não estou a ver o que eu posso dar ao pai. O problema não é o que você vai dar, mas o problema é a tua ação. É ação, é agir. Agir, action. É entrar na aliança com a graça de alguém. Kota na alliance na ngolo ya moto. A Bíblia diz o quê? Bible lobi nini? Quem recebe o profeta em qualidade de profeta, recebe o quê? O galardão do profeta. Oya yambi prophète na qualité ya prophète agir ngolo ya ba prophète. Recompensa. Récompense. O salário. Significa a unção daquele profeta. L'onction de ces prophètes. Ele adiou. Amen. Vai te Yango moni vestir. Elisée. Essa é a razão que A sua Eliseu unção ya Eli. pegou a unção de Elias. Profeta oyo ndimi. O profeta que tu Profeta oyo crês. pambola. O profeta que você Profeta okotani na abençoa. aliança. O profeta que Oyo você entrou na nyonso eza na aliança. vie na ye. Tudo que está na vida dele Ekoyela yo. vai vir em você. Ata balobi amen te. Mesmo que não dizerem amém. Yango moni ya pasi. Essa é a razão que é difícil. Dade akosa nyonso asali na continue kondima ye aza tata na O ngai. pai pode fazer, o pai Mpo pode fazer nayebi o que ke ele vi na ngai quiser. eza contaminé na nzela na ye. Eu sei que a minha vida está contaminada na vida dele. Nayekoli na ye namoni na Eu ye. aprendi com ele, Nazo vi com continuer ele. koyekola. Estou a continuar a aprender. Ata kangi kandanga wana. Mesmo que ele estiver irado, eu estou sempre com ele. Wapi peti na nga wana yembelanga nzembo nalanda makolo na ye. Yesu bozoka mikolo ngolo oyo ndenge ezoganga. Será que estão a ouvir esse dia como é que a graça está a falar? Telema ozali. Levanta onde você está. Nasambeli nzamba tombo bato. Eu oro que Deus possa Nzamba erguer a telemisa pessoa. bangolu ya sika. Que Deus levanta a graça Na nova. tombe na vi na yo nzamba telemisa No ye. domínio da tua vida que Deus te vai Olongola soni na levantar. famille na yo. Que tira a vergonha da tua família. Nazoka meni awa te. Eu não estou a ouvir vosso amém. Nalobi na nzela na yo. Eu disse através de ti. Famille no bapambolama. Que a tua família Église seja pambolama. abençoada. Que a igreja seja Na ekole abençoada. bato bapambola. Na escola que as Na pessoas entreprise bato bazala. abençoam. Na empresa. Banda kobeta maboko loba na nzambe Começa a salanga aplaudir. Diga, ngolu. Deus, faça-me graça. Nazala un homme de Que eu sacrifice. seja um homem de Une sacrifício. femme de sacrifice. Uma mulher de sacrifício. Nekalaba ya resoboria.
tombola maboko banda kosamba. Levanta tua mão e ora. Nakobila na makolo na yo, naluka nzambo yo, nakobila na makolo na yo. Yes. Vai lá, sobe mais. Oh, não está a orar. Mata lisusu ozosambela te. Deve cessar aqui. Esengeli esila. À moi le tour, à moi le tour. Esta é a minha vez. À moi le tour. Esta é a minha vez. De provoquer Dieu. E provocar À Deus. moi le tour. Esta é a minha vez. De sacrifier pour Dieu. De sacrificar por À moi Deus. le tour. Esta é a minha Olha vez. Caia Sali. Do que Caim Olha fez. David a sala O aqui. que David Vale a fez. pena coçar. Eu também posso fazer. Naluka nzambo yo, nakobila na makolo na yo. Naluka nzamba vi na ngai, nakobila na makolo na yo. Naluka nzambo yo, nakobila na makolo na yo. Naluka nzamba vi na ngai, nakobila na makolo na yo. Oh, nakobila na ngai, nakobila na makolo na yo. Naluka nzambo, nakobila na makolo na yo.